Voltando aqui para o YouTube, nessa semana de eleições, para dizer para vocês em quem que eu vou votar aqui no Distrito Federal. Galera, só para você saber, um pouquinho mais sobre de onde vem minha posição em relação a isso, tem um vídeo onde eu converso com o Rafael Seba, inclusive já dá um spoiler aí de quem que eu vou votar para deputado federal. Tem um vídeo aqui com o Rafael Seba que eu converso bastante com ele sobre questões políticas de eleições e tal, ainda mais pensando nesse aspecto do veganismo. Então esse vídeo é uma excelente introdução para meio que a justificativa das candidaturas que eu escolhi apoiar nessas eleições. Começando por deputado distrital. Eu aprendi nesse primeiro semestre na UNB, eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, eu aprendi bastante sobre colonialismo, aprendi muito sobre a história do Brasil colonial, como que se desenvolveu a antropologia, como se desenvolveram as ciências sociais, a partir do colonialismo. E eu entendi que, já entendia antes, mas isso deu muito mais firmeza para o meu entendimento, muito mais solidez para o meu entendimento, entendi que povos originários precisam ter mais presença na política para poder fazer valer a justiça que ainda falta muito, ainda falta muita justiça para os povos originários dessa terra. E daí então é por isso que eu escolhi apoiar a Coletiva Mulheres Indígenas, são 3 mulheres indígenas, tirei uma foto inclusive com elas, para deputado distrital. Elas são do PSOL, inclusive eu também sou do PSOL, sou da Revolução Solidária do PSOL, filiado, então assim, tem também essa coisa que guia as minhas escolhas de candidatura. Eu acredito no PSOL, acredito no projeto do PSOL, e isso ajudou também a guiar minhas escolhas nesse sentido. Então, deputado distrital, 50333, Coletiva Mulheres Indígenas. Para deputado federal, vocês já estão careca de saber, Rafael Seba é o meu candidato para deputado federal. Eu conheci o Seba há muitos anos por causa das questões dos direitos animais, Ele já é vegano também há muitos anos e a gente conversou e teve o primeiro contato por causa disso. A gente foi desenvolvendo um contato maior por causa de uma vez que eu tive a oportunidade de receber uma doação de uma organização no exterior que queria ajudar pessoas que estavam passando fome aqui no Brasil e fez uma doação de 30 cestas básicas. E como eu não sabia, não tinha ideia, como é que eu vou distribuir 30 cestas básicas? Chegar na rua oferecendo às pessoas? Eu poderia fazer isso, mas eu preferi chamar o Seba, que eu sabia que já trabalhava com essas questões humanitárias mesmo, aqui no DF. Daí eu conversei com ele, ele topou na hora, ele já me ajudou, já me indicou vários lugares onde pessoas estavam precisando muito e onde a gente conseguiu ir lá entregar essas cestas para as pessoas que estavam mais precisando. Depois eu consegui ainda o dobro dessa doação, foram 60 cestas básicas e de novo o Seba me ajudou a distribuir todas elas. Então assim, uma relação que antes era mais de um conhecido, um companheiro aí da luta dos direitos animais, se tornou uma relação de amizade. A gente conversou muito durante esse período e a gente manteve uma relação de amizade mesmo desde então. E quando ele me falou que ele ia se candidatar para deputado federal, eu apoiei na hora, assim, eu não tive dúvida, porque eu sei que é um cara íntegro. Aliás, um bom motivo para você votar em candidaturas do PSOL é esse gráficozinho aqui. O PSOL é o partido que menos votou com o governo nesses 4 anos, então, sabendo que esse nosso governo atual é um governo lixo, é um governo de merda, um governo de morte, o partido que menos vota com o governo, para mim, é um partido que merece muito respeito. Então esse é um excelente motivo para votar em candidaturas do PSOL. Voltando aqui, o Seba, ele que me apresentou melhor o PSOL, me explicou como é que funcionava tudo isso, me convidou para fazer parte, mas de um jeito super aberto, nunca impondo, nunca fazendo pressão nem nada. Eu já percebi nele que essa integridade, uma pessoa que, tá ali de verdade, tá na luta de verdade. Ele tá ali, metendo a mão na massa, ajudando as pessoas, contribuindo para uma melhora na sociedade de uma forma geral, em vários aspectos. Então é por isso que eu apoio a candidatura do Rafael Seba para deputado federal. Para senador, vou votar no Pedro Ivo, que está com um mandato coletivo também, número 180, na coligação Rede PSOL. Vou votar nele porque eu também acho que ele pode fazer um ótimo trabalho ali, é um cara muito experiente. Também o fato de ter essa coligação, eu acho que é importante o partido votar unido nesse sentido. E aí, já adiantando um pouquinho do meu voto para presidente, no caso do voto para presidente, a gente tem uma questão muito séria para enfrentar, que é a questão do neofascismo, que o Bolsonaro implementa no Brasil desde que ele entrou aqui. Talvez desde que ele nasceu, ele tenta implementar essa visão de mundo de morte dele. E daí por isso eu acho que um voto pragmático no Lula no primeiro turno é muito importante. Mas, no caso de outras candidaturas, eu prefiro dar o voto ideológico mesmo. Isso me leva para quem eu vou votar para governo de Brasília, que é a Keka Bagno. Keka é uma mulher muito massa, uma mulher com uma história foda de luta e que eu tenho certeza que é a melhor opção para o governo do DF. E apesar das pesquisas não mostrarem a Keka com altos índices de voto,
Eu acho que é importante dar essa força para que ela ganhe a visibilidade que ela precisa, para que nas próximas eleições ou nos próximos eventos, né, ela vai ganhando força política a partir desse voto, desse voto de confiança e de fé que a gente está colocando nela. Eu acredito que ela vai ganhando cada vez mais capital político para eventualmente, quem sabe, se tornar governadora do DF ou até alçar voos mais altos. Então vou votar um voto ideológico assim que eu acredito mesmo na Queca, número 50, né? Não sei se eu falei que é 50? Queca 50. Eu vou deixar por via das dúvidas os numerozinhos aqui para não ter perigo. Para presidente, como eu já falei, né? Primeiro turno, Lula lá. Eu nunca usei um adesivo do Lula. Nunca coloquei um adesivo do Lula no meu carro, nunca distribuí panfleto do Lula por aí. Eu nunca nem votei no Lula. Eu não sou um petista, eu não sou apaixonado pelo PT. Eu tenho uma visão crítica dos governos PT, apesar de eu ter certeza absoluta de que eles fizeram um excelente trabalho em muitas áreas. Tirar o Brasil do mapa da fome não foi uma coisa simples, foi um negócio de trabalho árduo mesmo, de um trabalho bem intencionado. Belo Monte foi uma desgraça. Então, no meu entendimento, né, eu faço uma avaliação complexa disso. Eu não sou apaixonado pelo PT, mas eu reconheço as virtudes que existem ali e os bons trabalhos que foram feitos também. Por isso que meu voto no Lula não é um voto apaixonado do tipo, caramba, nossa, que paixão vai ser ver o Lula lá. Não, é um voto pra tirar o genocida do poder o mais rápido possível, para minar, né, o capital político dele o mais rápido possível. Eu preferiria, se eu fosse fazer um voto ideológico como eu faço para governadora, eu votaria na Sofia Manzano, que o programa de governo da Sofia Manzano me representa muito mais do que o programa de governo do PT. Inclusive, a Sabrina fez várias lives na Twitch, que estão no canal do YouTube dela, Sabrina Fernandes, canal Tese 11, falando sobre o plano de governo do Lula, falando sobre o plano de governo da Sofia Manzano e do Léo Périx também. Recomendo que vocês vejam e vocês vão ver que muito provavelmente vocês vão se identificar muito mais também com o plano de governo da Sofia Manzano, que é do PCB. Mas eu acho que agora, para presidente, a gente tem uma questão, né, um fato histórico que é muito ímpar, é muito diferente, né, do que a gente teve no passado. Essa não é uma eleição entre Dilma e Serra ou entre Lula e FHC, essa é uma eleição entre o Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro não é uma pessoa qualquer. Né? O Bolsonaro é uma escória, ele é um lixo, ele é um chorume de bosta que está acumulado ali e que agora perto dele só tem a raspa do tacho, sabe? Só aquela gosma viscosa ali do chorume de cocô que se acumulou durante anos ali. É isso que tá ali. Esse lixo, esse chorume de bosta aqui, precisa ter cada vez menos poder, cada vez menos visibilidade, cada vez menos influência. E é por isso que eu acho que votando no Lula no primeiro turno, a gente consegue ter uma chance de eleger ele no primeiro turno e a gente elimina um mês, 30 dias de campanha, de violência, de agressão, de fake news. A gente reduz isso muito durante esse um mês, né, que teria entre o primeiro e o segundo turno. Então é por isso que eu vou num voto, né, pragmático no Lula no primeiro turno. E eu espero que muitas outras pessoas escolham fazer o mesmo para que a gente possa eleger o Lula no primeiro turno. Mas daí, depois da eleição, não acaba o trabalho continua, a gente continua construindo a política que a gente acredita que deve ser certa. Não só a política institucional, mas a política do dia a dia. Então, se você, por exemplo, beleza, vou votar no Lula, mas preferia a Sofia Manzano, ou preferia, né, o Boulos, por exemplo, que eu votei no Boulos para presidente nas outras eleições, a gente tem que construir caminhos para que, eventualmente, no futuro, essas pessoas consigam superar, né, candidaturas que ainda estão trabalhando com muita conciliação, que ainda estão trabalhando com muito reformismo barato, né? E para que a gente possa eleger pessoas que estão pautando a radicalidade. Então vamos fazer esse voto pragmático no Lula, mas vamos continuar trabalhando para que o modo de governar, né, no futuro seja outro. Até que eventualmente não exista necessidade de um Estado e de um governo, né? Então esse é o recado que eu tinha para dar aqui hoje. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo vídeo. Espero muito que no próximo vídeo que eu publicar nesse canal nós já tenhamos eliminado o chorume de lixo, de bosta, de escória da humanidade do poder já no primeiro turno, né? Eu sei que ele ainda governa até o final do ano, mas já dá pra celebrar, sabe? Já dá pra celebrar se ele for eliminado logo. Se a gente colocar logo o Lula pra ganhar a eleição no primeiro turno. Valeu, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Beijo.